A sugestão de hoje de Na Saleta de Leitura é para aqueles que gostam de crônicas. Chegou-me às mãos o livro Literatura, Pão e Poesia, da autoria de Sérgio Vaz, Global Editora. Confesso que nunca havia ouvido falar em Sérgio Vaz e o pouco que sei dele, sei através da orelha do livro. Sérgio Vaz é um poeta da periferia e agitador cultural. Mora em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, e é presença ativa nas comunidades do Brasil. É criador da Cooperifa, Cooperativa Cultural da Periferia, e um dos criadores do Sarau da Cooperifa, evento que transformou um bar da periferia de São Paulo em centro cultural e que às quartas-feiras reúne cerca de 300 pessoas para ouvir e falar poesia. Olha, isso não é pouca coisa. E o Sérgio tem uma série de prêmios e publicou, pelo menos até o momento em que este livro foi escrito, 7 outros livros, todos, ao que me consta, de poemas. Essa é a primeira incursão dele na crônica, mas como ele é um poeta, a maioria dos seus textos aqui reunidos tem uma linguagem altamente poética. Vou ler aqui um trecho do texto Felicidade, escrito em maio de 2011. Milagres acontecem quando a gente vai à luta. Pratique esportes como arremesso do olhar, beijo na boca, poema no ouvido dos outros, andar de mãos dadas com a pessoa amada, respirar o espaço alheio, abraçar sonhos impossíveis e elogios à distância. E, em hipótese alguma, tente chegar em primeiro. Chegar junto é melhor, até porque o universo não distribuiu medalhas nem troféus. Respeite as crianças, todas, inclusive aquela esquecida na sua memória. Sem crianças, não há razão nenhuma para se acreditar num mundo melhor. As crianças não são o futuro, elas são o presente. E se ainda não aprendemos isso, somos nós, os adultos, que tiramos 0 na escola. Ser feliz não quer dizer que não devemos estar revoltados com as coisas injustas que estão ao nosso redor. Muito pelo contrário. Ter uma causa verdadeira é uma alegria que poucos podem ter. Por isso, sorrir enquanto luta é uma forma de confundir os inimigos, principalmente os que habitam nossos corações. E jamais se sujeite a ser carcereiro do sorriso alheio. Não deixe que outras pessoas digam o que você deve ter ou usar. Ter coisas é tão importante quanto não tê-las. Mas é você quem deve decidir. Ter cartão de crédito é bom, ter crédito nele tem um preço. Se possível, aprecie as coisas simples da vida. Vai que no futuro a Deus pertences. Esteja sempre disposto ao aprendizado e não se esqueça de que quem já sabe tudo é porque não aprendeu nada. As ruas são excelentes professoras de filosofia. Pratique andar sobre elas. Procure desvendar as máscaras do dia a dia, pois o segredo está no minúsculo. Assim como um belo espetáculo de crepúsculo e o pequeno gesto das formiguinhas escondem a grandeza a ser seguida pela humanidade. Tenha amigos. Se não tem, seja. Eles virão.
Felicidade não se ensina, é uma magia, e o segredo está na disciplina de uma vida sem truques e sem fogos de artifício. E não acreditem em poetas, são pessoas tristes que vendem alegria. Tem um outro texto que eu achei muito lindo, embora triste. Estou procurando aqui, chama-se Gol Contra e foi escrito em dezembro de 2008. No meu tempo de moleque, ninguém tinha uma profissão em mente para se apegar ao futuro. Todos, sem exceção, queriam ser jogadores de futebol. E olha que naquela época nem dava tanto dinheiro assim. Mas não sei se pelo romantismo, pela magia, ou simplesmente pela falta de perspectiva, sei lá. Só sei que todos nós queríamos ser jogadores de futebol. Eu, apesar da idade, confesso que ainda quero. Mas o tempo passou, o Morumbi e o Maracanã envelheceram em mim, e a memória, este estádio vazio, toma dribles maravilhosos da lembrança. E tudo de que me lembro foram os gols perdidos. Perdi muitos gols, cara a cara com o goleiro. Por isso não sou jogador, por isso não sou doutor. Tomei muita vaia do destino. Não me lembro de nenhum amigo dessa época que tenha sequer passado na peneira de algum time profissional. Poucos viraram doutores e uns tantos não lerão este artigo, se é que vocês me entendem. A violência sempre fez muitas faltas no nosso jogo e quase todas por trás. Dói só de lembrar. Apesar dos intervalos, lembro-me de partidas inesquecíveis, dessas que começavam pela manhã e seguiam tortuosas pela tarde, interrompidas apenas pelo almoço e o café das 3. São momentos inenarráveis, passados com esses parceiros de time, esses meninos sábios e imortais, sem presente e sem futuro, deslizando os pés descalços pelo chão. Hoje em dia, aquele campinho de terra que esculpimos com as nossas próprias mãos é um grande cemitério. E muitos deles estão ali, enterrados com seus sonhos, antes mesmo de o jogo acabar. Outros, por desrespeitarem as regras, cometeram pênaltis desnecessários e, por ordem dos juízes, foram mais cedo para o chuveiro. Para minha tristeza, muitos ainda continuam a cometer faltas, sem medo de tomar cartões vermelhos ou amarelos, sem se importar com a força do adversário, sem se importar com a cor da camisa, sem se importar com os derrotados, importando-se apenas em vencer e vencer a qualquer preço. Por isso, muitos são substituídos com um jogo em andamento, alguns antes mesmo de tocar na bola. Às vezes, quando a dor sai do vestiário e a saudade entra em campo, faço um minuto de silêncio, deixo uma lágrima rolar e jogo por eles a prorrogação. Gente, isso aqui é sensacional, é belíssimo. Belíssimo na forma como foi construído, apesar da tristeza que expõe. E para concluir, vou ler o texto Oficina de Poesia, escrito em setembro de 2009. O que é poesia? Um menino me perguntou.
Poesia é a forma diferente de olhar as coisas, respondi. Perguntei segurando um copo d'água na mão. O que tem nas minhas mãos? Água. Todos responderam. Perguntei de novo. O que tem nas minhas mãos? Água. Perguntei mais uma vez. Só que desta vez alguém lá no fundo disse mar. Do outro lado alguém disse chuva, enchente, lágrimas, vida, suor, refrigerante, suco, banho, etc, etc, etc. Aí eu disse, pera lá, mas agora há pouco não era só um copo d'água? E todos nós rimos, como se a dor não existisse. E a água da poesia quase afogou meus olhos. O coração já tinha transbordado há muito tempo. Fica então a sugestão de hoje para aqueles que gostam de ler crônicas, mas também para leitores de poemas, porque é poesia pura. Boa leitura.